você já deve ter lido ou pelo menos ouvido falar da discussão sobre o uso do amianto no Brasil. Algumas pessoas são contra, outras são a favor e todo mundo defende seus pontos de vista apaixonadamente. No meio dessa confusão toda, só fica faltando uma coisa: informação. E um assunto tão importante como esse, que envolve interesses econômicos, empregos e saúde, não pode ser tratado assim, de maneira superficial. Por isso, prepare-se! A partir de agora, você vai ter todas as informações para conhecer mais o amianto. O amianto é uma fibra mineral encontrada em cerca de 2/3 da superfície da Terra e está presente em jazidas, na água do subsolo, nos rios e lagos. Como características principais, apresenta uma resistência à tração superior ao aço, é isolante térmico, é resistente ao fogo e é bastante flexível. Por essas características, mais de 2 milhões de toneladas são consumidas anualmente no mundo. Seu uso tem registro ainda na pré-história, mas foi a partir da década de 40 que o amianto passou a ser amplamente utilizado comercialmente. Na indústria bélica, na construção civil e na reconstrução da Europa no pós-guerra. Isso foi muito importante, pois com o mundo se recuperando de uma guerra, o amianto ajudou na reconstrução de casas e deu origem também ao desenvolvimento de produtos, entre eles telhas e caixas d'água. Ainda não entendi por que algumas pessoas dizem que o amianto é um risco para a saúde. O amianto crisotila é diferente. Esse risco está diretamente ligado ao tipo de amianto, ao uso que se faz dele e à tecnologia empregada na sua manipulação. Antes de falarmos sobre isso, é importante você saber que existem 2 tipos de minerais chamados de amianto: o crisotila e o anfibólio. Embora as pessoas pensem ser o mesmo material, eles têm algumas características físicas diferentes que levam a aplicações e riscos à saúde também diferentes. O amianto anfibólio, também conhecido como amianto azul ou marrom, possui fibras duras, retas e pontiagudas, além de possuir altas concentrações de ferro em sua composição. Esse detalhe é o que o torna potencialmente cancerígeno. Já o amianto crisotila possui fibras curvas e sedosas, não tem ponta e sua composição tem altas concentrações de magnésio, o que reduz significativamente seu potencial cancerígeno. Você vai ver que isso faz uma grande diferença. Na Europa e nos Estados Unidos, o amianto foi muito utilizado, principalmente do tipo anfibólio, aquele que parece uma agulhinha. Ele era jateado nas paredes, em estruturas metálicas e na indústria naval. Essa forma de uso liberava fibras em suspensão no ambiente de trabalho ou residencial, que eram respiradas pelas pessoas em altas concentrações e iam se alojar nos pulmões. Anos depois, davam origem a doenças terríveis, como câncer e asbestose. Então esse amianto anfibólio tem mesmo que ser proibido. Ele está proibido em todo o mundo e no Brasil a partir de 1995. Desde a década de 80, já não é mais utilizado pelas empresas brasileiras. No Brasil, o único tipo de amianto permitido é o crisotila, aquele flexível que parece uma linha. Ele é usado em centenas de indústrias e pelas empresas de cimento-amianto na fabricação de telhas e caixas d'água. Esses produtos são feitos através de uma mistura de mais de 90% de cimento e agregados e menos de 10% de amianto. Além disso, com equipamentos mais modernos, técnicas de fabricação avançadas e rigorosos controles internos, o contato dos funcionários com as fibras foi eliminado. Mesmo sem entender nada de geologia ou construção civil, você há de convir que existe uma diferença bem grande entre uma agulha e uma linha, certo? Em função destas características, o amianto crisotila e o amianto anfibólio apresentam também taxas bem diferentes de biopersistência, que quer dizer o tempo de permanência das fibras no pulmão antes de serem eliminadas. Enquanto as fibras do amianto crisotila brasileiro ficam no máximo 2,5 dias no pulmão, as fibras do anfibólio ficam mais de 1 ano. Uma diferença e tanto. Ainda mais que a comunidade europeia só considera cancerígenas
fibras com biopersistência superior a 10 dias. Mas as fibras do amianto de crisotila também entram no pulmão. Mesmo ficando pouco tempo, elas não fazem mal? Não. Depende de quanto e por quanto tempo se respire. A diferença entre remédio e veneno é a dose que se usa. Se você toma grandes doses de remédio, ele pode fazer mal. O amianto crisotila, como qualquer poeira, se respirada em grandes quantidades durante muitos anos, pode fazer mal também. Nas condições de trabalho oferecidas pelas empresas associadas ao Crisotila Brasil, não. Talvez você não saiba, mas diariamente respiramos no mínimo cerca de 17 mil fibras em qualquer lugar do planeta, até no meio do oceano ou dos Alpes. Apesar do risco pequeno, várias medidas já foram tomadas para reduzir ainda mais os eventuais perigos do uso do amianto crisotila. O Brasil é o terceiro maior produtor de amianto crisotila do mundo e possui a maior mina da América Latina, localizada em Minaçu, no estado de Goiás. O país tem, desde 1995, uma lei que regula a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte da crisotila. O país também é signatário de vários tratados internacionais, seguindo as normas rígidas da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Apesar disso, muita confusão ainda é feita em nome do amianto. Historicamente, o Brasil tem como característica proteger o trabalhador no seu ambiente de trabalho e nos seus direitos trabalhistas. Uma dessas legislações, e das mais rígidas do mundo, é a legislação que regula o uso controlado do amianto e de outras fibras, mas essencialmente o amianto crisotila no país. Na Comunidade Europeia, uma decisão do Conselho de dezembro de 2002 trata da seguinte forma os resíduos de fibrocimento. Os materiais de construção que contêm amianto e outros resíduos com amianto ligado podem ser depositados sem verificação em aterros para resíduos não perigosos, conforme o previsto no artigo 6 da Diretiva Aterros. Menos paixão e mais informação. É assim que a questão do uso do amianto deve ser tratada. Quando foi constatado que o produto poderia ser nocivo à saúde se inalado em grandes quantidades, a mineração e as empresas que utilizam amianto crisotila em seus produtos implantaram medidas de controle efetivo. Estas medidas incluíram a adoção do trabalho a úmido, a instalação de filtros e de máscaras respiratórias. Hoje, os controles já permitem o trabalho sem máscaras na maior parte dos postos de trabalho, utilizando o amianto crisotila de forma segura e responsável. Além disso, estabelecido que o amianto crisotila no Brasil não constitui um problema de saúde pública, e sim de saúde ocupacional, as empresas firmaram acordo com a Comissão Nacional dos Trabalhadores do Amianto, criada pelo Decreto 2350/97, e o depositaram no Ministério do Trabalho, dando poderes aos trabalhadores através das comissões das fábricas para fiscalizar o ambiente de trabalho e até mesmo determinar a suspensão da produção em eventuais situações emergenciais. As empresas do setor de cimento-amianto, com mais de 60 anos de atuação no mercado, trabalham segundo rígidas normas de segurança. O processo de extração do amianto crisotila é feito de forma totalmente controlada e responsável. A Sama é a única mineradora de amianto crisotila no mundo que tem certificado ISO 14001 Gestão Ambiental. Nenhum caso de doença relacionada ao amianto foi constatado entre os colaboradores admitidos nas empresas brasileiras depois do aprimoramento dos processos de despoeiramento. Também não há registro na literatura médica e científica, nem mesmo na OMS, Organização Mundial da Saúde, de que a população brasileira tenha contraído qualquer doença em função do uso de telhas e caixas d'água de fibrocimento com amianto. As empresas associadas ao Crisotila Brasil têm o compromisso de levar à sociedade informações sobre o uso controlado do amianto crisotila
proporcionando transparência sobre suas atividades. Agora que você já sabe um pouco mais sobre o amianto, procure entrar também nessa discussão. Informe-se, pesquise. Você vai descobrir que o amianto Crisotila é um amianto legal.